Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ametista, e a opção número 2, a obsidiana. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias aí para a realidade de cada um, tá? E vamos tentar descobrir se a gente marcou a vida dessa pessoa e em que sentido a gente conseguiu marcar a vida dessa pessoa. Opção número 1, ametista. Opção número 2, obsidiana. Lembrem-se que é uma tiragem coletiva, façam as adaptações, tá bom? Gente, sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu tô sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp tá no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do dependurado. O dependurado fala das coisas meio paradas, meio estagnadas, ali sem grandes movimentações, mas o dependurado é uma pessoa que está preso numa situação de cabeça para baixo. Consequentemente, ele está olhando a vida por um ângulo diferente, olhando a situação de uma outra forma. Então, por essa carta, eu acredito que vocês marcaram sim a vida dessa pessoa e no sentido que vocês marcaram, é um sentido dela poder olhar as coisas de uma forma diferente, olhar a vida de um outro ângulo, né? Porque quando a gente também muda a forma de olhar uma situação, a gente muda a forma de se portar diante dela. Vamos tentar entender mais esse dependurado aqui com as demais cartas, tá bom? Mas vamos lá. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a carta do... A carta não, a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a ametista. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos pajem de espadas, 7 de espadas, as de ouros, sol, cavaleiro de copas, torre, e a carta do corte é um 6 de espadas. Bom, a grande maioria esmagadora aqui está afastado, né?
A grande maioria aqui está distante. Mas é um afastamento que se deu, gente, não por falta de sentimento, tá? É um afastamento que se deu pela razão. A gente percebe que essa pessoa, ela é uma pessoa extremamente racional. Ela abre o jogo como um pajem de espadas, né? Além de ser racional, é uma pessoa que é extremamente imatura com a forma de lidar com os sentimentos, porque ela vem tanto como um pajem de espadas, como um cavaleiro de copas. Ou seja, tem vontade de se movimentar, tem vontade aí de fazer as coisas acontecerem, mas fica geralmente preso pela razão, fica amarrado pela racionalidade. Olha aqui o dependurado. O dependurado é uma carta que fala da gente preso às situações, né? Mas aqui o que eu achei muito interessante no jogo é porque a gente pergunta se a gente marcou a vida da pessoa e em que sentido a gente marcou a vida da pessoa. Aqui vocês marcaram sim a vida dessa pessoa e principalmente vocês estão possibilitando essa pessoa de olhar a vida por um ângulo diferente, olhar a vida de uma outra forma. Eu tenho o Sol é uma carta que nos traz clareza, luminosidade, né? Ou seja, essa pessoa ela está olhando as situações não de uma forma tão racional como ela costumava fazer. Ela provavelmente era uma pessoa muito prática, muito objetiva, muito racional, aparentava muitas vezes até uma certa frieza, uma certa indiferença, um certo não tô nem aí. E agora não. Ela está começando a olhar situações por ângulos diferentes. O Sol é uma carta que nos traz clareza, que nos traz objetividade, né? A gente percebe que aqui existe sentimento, que existe emoção. E essa pessoa ela está destruindo aí, muitas vezes, situações que ela mesma colocava para ela. Olha a torre aqui. A torre é uma carta de deixar ruir tudo aquilo que não agrega nada pra gente, né? Nos dar a oportunidade de construirmos uma história de um outro jeito, de uma outra forma, mais certa, mais apropriada para nós mesmos. Então, respondendo à pergunta, marquei a vida dele ou dela? Marcou. E de que forma? Possibilitando essa pessoa de olhar a vida por um ângulo diferente, possibilitando a vida dessa pessoa olhar as situações de uma outra forma, começar a dar um pouco mais de valor também à parte emocional e não só à parte racional. Essa pessoa stalkeia demais vocês, tá, gente? A gente vem aqui com um 7 de espadas, e o 7 de espadas é o ladrão de espadas. É aquela pessoa que trabalha sempre ali por trás dos bastidores, sempre ali por baixo dos panos. Isso não significa que seja uma pessoa desonesta, uma pessoa ali traíra, não é isso não. O 7 de espadas é a pessoa está olhando ali, observando, estudando uma forma de fazer as coisas, mas sem se fazer ser visto, sem se fazer ser notado. E aqui é muito mais, não é por maldade, não é por mau caratismo, não é isso não. Muito mais porque essa pessoa estava acostumada a lidar com situações de uma forma racional, de uma forma prática, de uma forma objetiva. E hoje ela está deixando que os sentimentos, olha o cavaleiro de copas aqui, também assumam um pouco o controle da situação. É lógico que ninguém se transforma, ninguém muda do dia para a noite, é tudo um processo e essa pessoa está passando por um processo. Existem grandes chances aqui de vocês reatarem, porque a gente vem com o As de Ouros. O As de Ouros, isso para quem está separado, né? Mas a grande maioria tá. O As de Ouros é um As de estabilidade, é um As de solidez. Como todo As, ele nos fala de começar ou recomeçar uma situação de uma forma mais sólida, mais séria, mais estável, mais verdadeira, né? Porque é o As da estabilidade, é o As da solidez, os nossos sonhos se tornando realidade, os nossos sonhos ali se concretizando. Então o As de Ouros ele vem aqui no jogo com a possibilidade sim de vocês terem a oportunidade de recomeçar, porque o Sol também é uma carta que fala de retomadas amorosas. Então esse relacionamento que porventura, que para a grande maioria acabou, ruiu, né, veio abaixo, ele pode sim receber a oportunidade de ter mais uma chance de ser reerguido, de ser reconstruído. E de uma forma agora provavelmente mais correta, mais certa, mais equilibrada, né? Porque o As de Ouros fala muito dos nossos sonhos se tornando realidade, dos nossos sonhos se concretizando, dos nossos sonhos se fazendo.
Então é muito forte aqui que possa haver uma reconciliação entre vocês, tá? Essa pessoa está olhando as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade. O Sol nos fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito. Como eu sempre brinco, o Sol é uma carta que traz clareza às situações. Nós não somos coruja, nós enxergamos melhor a luz do dia. Então, a partir do momento que o Sol traz essa luminosidade à situação, a gente começa a ver as coisas com mais claridade, com mais objetividade. A partir do momento que a gente vê com mais claridade, com mais objetividade, a gente se porta também melhor diante das situações, né? Porque como a gente está vendo as coisas com mais clareza, é muito mais fácil da gente também se colocar diante da situação com um pouco mais de firmeza, com um pouco mais de claridade e objetividade. Existe emoção, existe sentimento aqui envolvido. O pajem de copas é aquele que vem nos ofertar sentimento, que vem nos ofertar emoções, né? Então é muito forte aqui que possa sim haver uma reaproximação entre vocês. Mesmo as coisas estando abaladas, mesmo as coisas estando mexidas, que a torre está aqui. Então, algo aconteceu aí que afastou, que abalou aí as estruturas de vocês. Mas a torre nos fala o seguinte, né? Tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real, de uma base verdadeira, ela pode ser reconstruída, ela pode ser reerguida, ela pode ser colocada novamente em pé. A carta do corte é um 6 de espadas, que é uma carta de afastamento. Mas o 6 de espadas é uma pessoa que entra num barco e rema esse barco no meio de um lago, procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas. A água no tarô é emoção, é sentimento. Ou seja, essa pessoa se afasta para tentar entender situações, se afasta para tentar ver as coisas aí com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de objetividade, com um pouco mais de verdade. Então o afastamento aqui não é por falta de sentimento, é um afastamento muito mais racional, olha o pajem aqui, do que por falta de emoção. A pessoa se afasta para tentar realmente entender. Ela se afasta para tentar ali se colocar de uma forma mais sensata, muitas vezes, diante das coisas. Então, marquei a vida dele ou dela? Marcou. E de que sentido? Principalmente no sentido dessa pessoa começar a ver a vida de uma forma diferente. Olhar situações de uma forma diferente. Trabalhar a parte também de emoções dentro dela, porque provavelmente era uma pessoa extremamente racional, extremamente prática, extremamente objetiva, muito imaturo emocionalmente falando, e está começando a ver as coisas de uma forma diferente, está começando a lidar com situações de um jeito diferente também, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a obsidiana. Vamos ver? Sai ametista, entra obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente. Embaralhado. Marquei a vida dele ou dela. Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Nós temos a carta do louco. O louco, gente, é uma carta de fluidez, de liberdade, de deixar fluir, de deixar acontecer, de deixar as coisas caminharem, as coisas simplesmente fluírem. O louco, ele nos ensina que a gente não tem o controle de nada na vida da gente. Quantas vezes a gente tenta fazer com que uma história aconteça da forma, do jeito e na hora que a gente quer, e a vida vem e fala, escuta, quem manda aqui sou eu, não você, né?
Então o louco, ele é uma carta de liberdade, ele é uma carta de fluidez, ele é uma carta que ensina a gente que a gente não tem o controle de situações, que o que a gente pode fazer, muitas vezes, é simplesmente soltar e deixar fluir. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação aqui, tá? Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana. Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Para quem se conectou com a obsidiana, vamos lá? Nós temos Pajem de Paus, Roda da Fortuna, 9 de Ouros, Mago, Rei de Paus, Rainha de Paus. A carta do corte é um Cavaleiro de Paus. Gente, vocês marcaram a vida dessa pessoa no seguinte aspecto. Ela aprendeu que ela não tem, na verdade, o controle de nada. Que a vida a gente tem que deixar fluir, tem que deixar ela acontecer. Olha a roda da fortuna aqui. A gente percebe aqui, gente, que existe entre vocês uma química, uma conexão, uma ligação sexual muito forte, um desejo muito intenso, uma vontade muito forte. Eu tenho Pajem de Paus, eu tenho Rei de Paus, Rainha de Paus e Cavaleiro de Paus. Ou seja, vocês têm ali uma conexão, um lance de pele, um lance de desejo que é muito forte. Vocês vêm como um casal de paus, ou seja, o rei e a rainha de paus. Quando sai o rei e a rainha do mesmo naipe, a gente fala que é aquele casal que se completa, aquele casal que se encaixa, né? Muitos aqui podem sim se tratar de relacionamento de vidas passadas, muitos podem se tratar de relacionamento de outras vidas. A gente vem com a roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino, né? Essa carta ela tem vários nomes, mas ela sempre fala da gente estar na linha da vida um do outro, da gente estar ali no caminho um do outro. Então o louco, ele vem ensinar que não adianta a gente querer ir para cá ou ir para lá. A vida muitas vezes vai conduzir a situação. A vida muitas vezes vai colocar pessoas no caminho da gente que a gente muitas vezes não estava esperando, que a gente não estava ali desejando muitas vezes se envolver, desejando muitas vezes em que a coisa fluísse, e de repente a vida vem e fala pra gente, quem manda sou eu, não vocês, né? Tem coisas que a gente tem que passar na vida da gente que a gente vai passar. A gente tem o nosso livre-arbítrio? Tem, porque o mago tá aqui, né? Fala que as coisas estão nas nossas mãos, a gente tem todos os elementos necessários para fazer as coisas fluírem, acontecerem, ou seja, nós temos o livre-arbítrio para viver uma situação ou não, mas a vida pode nos colocar isso. A gente pode não aceitar viver algumas coisas ou optar por não viver algumas coisas, mas o que está na nossa linha da vida tá, né? E a roda fala muito das coisas na nossa linha da vida. Aqui muitos estão na linha da vida um do outro, muitos estão ali no caminho um do outro. Cabe vocês, através do livre-arbítrio, quererem viver esta relação ou não. Mas aqui a gente percebe que existe uma forte paixão, um forte desejo, uma forte intensidade entre vocês. Porém, louco e cavaleiro de paus. Ou seja, duas cartas que não oferecem estabilidade, duas cartas que não oferecem solidez. Ou seja, mesmo tendo muita paixão, muito desejo, muita vontade, a pessoa provavelmente quer continuar ali levando uma vida de solteiro, quer continuar ali
tendo um posicionamento de um não comprometimento. Por isso que a gente vem aqui com um 9 de ouros. Vocês precisam ver também o que vocês querem para a vida de vocês. Não, eu quero uma coisa sólida, séria, estável, verdadeira, duradoura. Ou não, eu quero sair, me distrair, me divertir e depois a gente vê o que acontece. Então o 9 de ouros, gente, é a carta do amor próprio. Como que vocês querem ser respeitadas se vocês não se respeitam? Como que vocês querem ser amadas se vocês não se amam? Como que vocês querem ser priorizadas se vocês não se priorizam? Então essa carta ela fala pra gente que a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Porque o outro nos ama à medida em que nós nos amamos. O outro nos prioriza à medida em que nós nos priorizamos. E o outro nos respeita também à medida em que nós nos respeitamos, né? Então é muito importante a gente ter uma postura diante da situação daquilo que a gente quer para a vida da gente. Não adianta eu querer uma estabilidade, uma solidez, se o cara me procura a cada 3 meses para transar e sair andando. Então, por mais difícil que seja, não, meu amigo, não é isso que eu estou buscando para minha vida. Porque se vocês também não se priorizarem, não vai ser o outro que vai priorizar vocês. Então o jogo, ele fala muito isso pra gente aqui. A pergunta é, né? Marquei a vida dele ou dela? Em que sentido? Marcou sim. E no sentido também da gente se colocar diante da situação. Nós temos, olha aqui o mago, nós temos nas nossas mãos todos os elementos necessários para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam dar certo. Mas a gente também tem que mostrar o que a gente quer. A gente também tem que impor as nossas vontades, os nossos desejos, o que a gente está querendo para a vida da gente. Não é simplesmente falar sim para tudo que a pessoa coloca, simplesmente porque a gente quer estar com a pessoa. Mas muitas vezes tem horas que a gente consegue os mesmos resultados falando um não. É isso que tem que se prestar atenção aqui, porque o 9 de ouros ele pede muito para a gente se priorizar. Porque se vocês não se priorizarem, se vocês não se colocarem no primeiro lugar da fila, não vai ser essa pessoa que vai fazer isso por vocês. Tá? Então a gente tem sim que aprender a nos amarmos, nos respeitarmos e nos priorizarmos para que nós possamos ser amado, respeitado e priorizado. Nós temos todos os elementos nas nossas mãos para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam se fazer, para que as coisas possam fluir. Vocês lidam com uma pessoa que aparentemente ela vai muito no calor do momento, no calor da situação, e não é uma pessoa ali que emocionalmente falando é muito estável, porque o elemento fogo, ela veio como um rei de paus, né? Ele é muito volúvel, né? E a rainha de paus, que vem marcando como vocês, é aquela pessoa que quer resolver tudo no momento que ela acha que tem que ser resolvido. Então, o jogo vem abrindo com o Loki, falando pra gente o que? Solte. Essa pessoa, ela tá aprendendo nessa situação, né? De que ela não tem, na verdade, o controle da situação. Que a gente tem que, muitas vezes, deixar fluir para que as coisas possam acontecer, possam se fazer, possam se materializar aí. Tá muito nas mãos de vocês aqui as coisas poderem fluir, acontecer e se fazer. Lembre-se que o mago, ele tem todos os elementos nas mãos dele, ele manipula essas energias para conseguir que as coisas se façam, que as coisas aconteçam. Então se priorizem, manipulem essas energias através do pensamento, que é como a gente manipula as energias. E jogue para o universo coisas positivas para que o positivo possa vir para a vida de vocês. Então marquei a vida dele ou dela? Marcou. Em que sentido? No sentido de que essa pessoa está aprendendo que ela não tem, na verdade, o controle das situações. Que para ela conseguir o que ela quer, ela também precisa soltar, ela precisa se abrir. E a gente precisa se priorizar para que as coisas também se façam da forma e do jeito que seria interessante para a gente. Da forma e do jeito que seria favorável para nós mesmos. E aqui é muito forte, muita paixão, muito desejo, muita vontade, muita intensidade. Ali encostou, deve dar choque, deve pegar fogo, né? É muito elemento pausa aqui presente. E as coisas podem sim acontecer. Vocês provavelmente, a grande maioria pelo menos, pode se tratar sim de relacionamento de vidas passadas e vocês ainda estão na linha da vida um do outro, vocês ainda têm coisas aí
a compartilhar, a aprender um com o outro, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.